Hoje nós vamos começar nosso estudo do texto de Números. Semana passada introduzimos o livro e hoje vamos ver algumas perguntas sobre os primeiros 4 capítulos desse livro. Bastante coisa que acontece aqui, principalmente motivo do nome do livro, porque aqui nós vamos ver o primeiro censo de Israel, feito no deserto do Sinai, depois da saída do Egito. E antes de entrar nas perguntas, algumas observações sobre a importância disso. Percebemos aqui que Deus cumpriu aquela promessa de multiplicar os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Desceram ao Egito com 70 e poucas pessoas e saíram com milhões. Só de homens acima de 20 anos, vamos ver mais de 600 mil homens, não contando as crianças e as mulheres, então um número certamente elevado. Também observamos nisso como Deus está organizando as coisas. Como seria o acampamento do povo? Como seria a divisão de alguns aspectos do serviço? Quais seriam os soldados? Outros que teriam a responsabilidade no serviço sagrado do tabernáculo. Os levitas, especificamente, separados para isso, para servir no tabernáculo ou ajudar os sacerdotes no seu serviço no tabernáculo e outras tribos, principalmente responsáveis pela segurança. E olhando para a expectativa das guerras de conquista, já seriam os soldados preparados para a invasão de Canaã e para as batalhas que teria tomando posse. Lembrando que nesse momento, a expectativa é que eles iam entrar na Terra Prometida alguns meses depois. Nós sabemos que tem alguns problemas que vão acontecer e eles vão acabar demorando uns 40 anos para fazer isso. Mas nesse momento, já estão se preparando para as guerras de conquista, esperando entrar na Terra Prometida, depois de alguns meses no Monte Sinai. E uma coisa clara nesses capítulos, a ênfase na obediência do povo que fizeram exatamente conforme Deus mandou. A maneira de contar, a maneira de dividir responsabilidades, conforme os mandamentos que o Senhor deu. É algo que precisava continuar ao longo do tempo no deserto, mas infelizmente vamos ver vários momentos de desvio e de desobediência. Mas nessa parte do censo, lá no deserto do Sinai, eles foram bem obedientes. Ok, essas observações para introduzir os capítulos de 1 a 4. Agora vamos para perguntas sobre esses capítulos. E a primeira pergunta da noite ficou para Gersi sobre o censo que Deus mandou fazer. Identifiquem, e tem 5 coisas aqui, Gersi. Primeira coisa, o sexo das pessoas contadas. Homem, Ok, sexo masculino. Ele cita isso logo no início e quando fala de cada tribo ao longo do capítulo. A idade mínima desses homens. 20 anos para cima. Ok, 20 anos para cima. E o propósito principal desta primeira contagem do povo. Serviço militar. Ok, ele está contando os homens capazes de guerrear, de conquistar a terra quando eles chegarem à terra prometida. Qual tribo foi excluída desse censo geral? Os levitas. Ok, a tribo de Levi. E José está dividido em 2 tribos. Quais são as 2 tribos dos filhos de José? Efraim e Manassés. Aí Perfeito. José era chamado de casa de José para não confundir. É assim? Sim, aí cita Efraim e Manassés, às vezes chama de José, mas justamente dando aqui, completando o número de tribos, porque como Levi foi excluída da contagem aqui, ainda tem 12 tribos. E isso vai ser a mesma coisa quando chegamos à divisão da terra no livro de Josué, que ele vai chamar 12 tribos, excluindo Levi, que não recebe um território próprio, só algumas cidades e os arredores das cidades. Então, foi a maneira que Deus completou o número. Foi maneira de dar um sentido à bênção de primogenitura para José, uma parte, pelo menos. Outra parte de primazia entre os irmãos fica mais para Judá.
mas José recebeu uma herança dobrada, no sentido que se dividiu em duas tribos aqui. Ok, Jersey, muito obrigado. Agora vamos passar para a pergunta número 2 para o Léo. Léo, temos algumas coisas para colocar aqui, para completar essa tabela. E com certeza você já fez no papel. Eu vou pedir para você fazer de forma horizontal. Então vamos começar com Rubem. Quem foi o príncipe responsável? Depois o número. Depois vamos para a segunda linha e assim em diante. Então, Léo, Rubem, quem foi o príncipe responsável? Elisur, Ok? Pode deixar o microfone aberto, porque vamos rapidinho aqui. E o número de homens de Rubem? 46.500. Ok? 46.500. Segunda tribo, Simeão, Simeão. Já temos o nome do príncipe, Salumiel. E quantos de Simeão? 59.300. 59.300. Terceira tribo, Gade, Gade. Príncipe, Eliasaf, Eliasaf. E quantos? 45.500, 45.650. Ok? E próxima, Judá, Judá. Príncipe, Naasson, Naasson. E o número. 74.600. Ok. Depois de Judá, Issacar, Issacar. Príncipe, Natanael, Nataniel. E quantos? 54.400. Ok. Depois de Issacar, Zebulon, Zebulon. Príncipe, Eliabe, Eliabe. E quantos? 57.400. Ok. Depois de Zebulon, Efraim, Efraim. Príncipe, Elisama, Elisama. E o número? 40.500. Ok. Depois de Efraim, Manassés, ok. O outro filho de José. E o príncipe? Gamaliel, Gamaliel. E o número? 32.200. Ok. Depois de Manassés? Benjamim, Ok, a tribo de Benjamim. E, obviamente, ele não está seguindo aqui a ordem de idade dos filhos. Colocou José e Benjamim juntos aqui. E agora, quem foi o príncipe de Benjamim? Abdã, E quantos? 35.400. All right. E depois de Benjamim? Etan, Dan. O príncipe? Aizer, E quantos? 62.700. Ok. Depois de Dan? Azer, Azer. Príncipe? Pagiel, E quantos? Pagiel, desculpa. 41.500. Ok. E a última das tribos contadas aqui? Naftali, Naftali. O príncipe? Aira, E já temos o número 53.400. Deu um total de quantos? 603.550. Ok. O número de homens nessa contagem logo depois de sair do Egito. Ok, muito bom, Léo. Agora, para a terceira pergunta, vou passar para o Josias. No acampamento de Israel, qual tribo ficaria entre o tabernáculo e as outras tribos e por quê? Seria a tribo de Levi. Ok? E E por o qual motivo? motivo para proteger a comunidade de Israel da ira do Senhor. Ok. Eles são basicamente essa zona de proteção ao redor do tabernáculo que representa a presença de Deus, a casa de Deus. E assim protegendo os outros de ter um contato indevido com Deus, de uma pessoa talvez imunda chegar muito perto do tabernáculo. Então tem uma proteção dos levitas, que são, de princípio, as pessoas mais sagradas, vamos dizer, do povo. Ok, e agora entrando no capítulo 2, temos uma pergunta só, Elisa,
Só que essa pergunta tem várias coisas para completar. É um mapinha mostrando o tabernáculo e as questões aqui são a colocação das tribos ao redor e quantos soldados daria para cada lado aqui. Então, o que você achou? E Elisa, vamos começar com o lado leste aqui. Pode falar as tribos e o total. As tribos são Judá, Issacar e Zebulon, e o total é 186.400. Ok, muito bom. E indo para o sul, Ruben, Simeão e Gade, que é 151.450. ok? Oeste, Efraim, Manassés, Benjamim, que é 108.100. ok? E o norte, Dan, Asser e Naftali, que é 157.600. ok. Vou comentar uma coisa aqui. Eu não fiz outro gráfico para ilustrar melhor isso, mas achei interessante uma sugestão feita uma vez numa aula sobre números que Carl Ballard estava ensinando. Então, vou mencionar aqui. Há uma curiosidade. Se você olhar no jeito que geralmente fazem esses desenhos nas Bíblias de estudo, você vai ver ao norte três tribos um do lado do outro, e leste tribos um do lado do outro. Ele sugeriu que alinhamento não seria assim paralela, mas numa coluna, e que as tribos que têm do lado leste estariam posicionados numa coluna saindo da frente do tabernáculo. Então, Judá na frente, depois Issacar, depois Zebulon. E no sul, a mesma coisa, uma coluna, Ruben, Simeão e Gade. E oeste, Efraim, Manassés, Benjamim numa coluna, e Dan, Azer e Naftali numa coluna. E o ponto que ele colocou nisso, sinceramente, eu não sei se isso foi a intenção de Deus, não sei se foi dessa maneira, mas achei curiosa a ideia. Se olhar para os números aqui, vai perceber que saindo do lado leste, que seria o lado que o tabernáculo apontava, que seria o lado onde tem o acesso a Deus, seria a coluna maior. Depois tem sul e norte quase iguais e oeste menor. E a sugestão dele era de pensar nisso como se fosse um desenho onde teria o lado leste saindo maior, oposto ao oeste menor, e os dois outros iguais, mas menores do que a parte leste. E depois de pegar tudo isso e virar para cima, e daria basicamente a imagem de uma cruz. E a sugestão dele é que, olhando de cima para Israel acampado, teria essa imagem de uma cruz. Sinceramente, eu não sei se essa foi a intenção de Deus, eu não sei se realmente os israelitas depois perceberam isso de alguma forma em relação ao sacrifício de Cristo, mas pelo menos uma curiosidade nisso, uma ideia interessante da possibilidade de uma sombra de Jesus até no acampamento do povo de Israel no deserto. Ok, não estou afirmando que seja isso, mas apenas apresentando a curiosidade dessa possibilidade. E a pergunta 5, já entrando agora no capítulo 3, Benita, quais foram os nomes dos filhos de Arão e o que aconteceu com os dois mais velhos? Os filhos eram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E Nadab e Abiú morreram porque ofereceram fogo profano. Ok, exatamente isso. Aquela história de Levítico que já estudamos, que entraram no primeiro dia de serviço, parece no tabernáculo, e levaram fogo estranho, fogo profano, e Deus matou os dois na hora, mostrando que a santidade deles seria respeitada. Então, quem sobrou agora seria Eleazar e Itamar, e Arão, que obviamente é o pai. Eleazar, que assume agora a posição principal, ele vai ser o segundo sumo sacerdote do povo de Israel. E pergunta número 6,
para o Léo sobre as famílias dos levitas. Complete a seguinte tabela. Então, vamos fazer a mesma coisa praticamente que já fizemos com as outras tribos. Só que vamos acrescentar aqui a informação sobre que lado do tabernáculo ficava o acampamento de cada família. Lembrando, como Josias já falou, que os levitas ficaram ao redor do tabernáculo, entre o tabernáculo e as outras tribos. Então, vamos aqui fazer família por família, Léo, e novamente horizontal. Então, quem é a primeira família? Gerson. E o príncipe responsável? Eliasaf. Ficava de que lado? Oeste. E o número contado? 7.500. Ok. Gerson, Eliasaf, Oeste, 7.500. Ok? Segunda família. O Coate. O príncipe? Elisafã. O lado do tabernáculo? O lado do tabernáculo? Sul. Sul e o número contado? 8.600. Ok. E a terceira família? Merari. O príncipe? Zuriel. O lado Norte. e o número? 6.200. Ok. Deu total de quantos? 22.300. Ok. Eu coloquei aqui 22.000 baseado no que diz no texto, mas se somar esses números, dá 22.300. O número dado no versículo 39 é um número arredondado por 22.000, mas realmente seria 22.300 conforme a soma dos números aqui. Mais uma observação que estamos observando aqui que só tem de 3 lados do tabernáculo. Tinha outras tribos de todos os 4 lados, mas os levitas só ficam ao redor em 3 lados. Porém, ele falou especificamente que Moisés, Arão e os filhos de Arão ficariam do lado leste, que o lado de acesso, o lado de entrada no tabernáculo. E assim que é o mesmo lado que o exército de Judá ficava. Então, de alguma forma, tem uma certa primazia para a família dos sacerdotes, Arão, e uma certa primazia para Judá, como a tribo principal, futuramente, dos próprios reis de Judá. Ok, obrigado, Léo. Agora, Josias, pergunta número 7. Explique como foi feito o resgate dos primogênitos de Israel. Os levitas, eles foram escolhidos por Deus como substituto dos filhos mais velhos de Israel. Assim, os levitas pertencem ao Senhor e, por isso, todos os filhos mais velhos pertencem a Deus. Você vê isso no começo e no final do capítulo 3. Ok? E deu uma diferença numérica entre os primogênitos de Israel e o número de levitas. Como foi resolvida essa questão da diferença? Eu vi a diferença, mas eu não fiz essa associação. Ok. Ele fala especificamente que ele tomou 22.000 levitas no lugar desses 22.273 primogênitos e depois tiveram que pagar um resgate do equivalente de 60 gramas de prata por cada um que sobrava, ou, nesse caso, faltava de levitas. Mas para cada um que tinha a mais, foi esse valor que foi pago no lugar. Então, 273 a mais e esse pagamento que foi feito. Ok. E agora, pergunta número 8, entrando no capítulo 4. Elisa, qual família dos levitas foi responsável pelas coisas santíssimas do tabernáculo? Coatitas. Os coatitas, ok. E os coatitas são a família que inclui os sacerdotes, inclui Arão, Moisés, inclui os filhos, obviamente, os descendentes de Arão. Mas, além dos próprios sacerdotes, agora tem os outros parentes mais próximos que vão ajudar com as coisas santíssimas, carregando a Arca da Aliança, os móveis, outros móveis do tabernáculo, etc. Ok, e número 9, para Benita, qual família carregava as cortinas do tabernáculo?
Os gersonitas. Ok. Essa foi a responsabilidade dada para a família de Gerson. Mais para frente, vamos ver alguma coisa sobre equipamento que foi dado para essas famílias em relação ao peso do trabalho que tinham. E a pergunta 10, última das perguntas comuns, ou vamos dizer hoje, ficou para o Léo. Qual família carregava as coisas mais pesadas? As colunas, as tábuas, etc. Os Meraritas. Ok, a família de Merari, exatamente. Então, cada família teria uma certa parte, uma certa responsabilidade, e podemos imaginar cada família chegando do seu lado, na sua sequência, para pegar as coisas. Primeiro pegavam as coisas sagradas, santíssimas, os sacerdotes cobriam as coisas, e os coatitas entravam para pegar e levar. Depois desmontaram o tabernáculo, levando as cortinas, e depois tudo que restava de colunas, de bases, da parte mais de estrutura que sustentava o tabernáculo, a família de Merari entraria para levar essa parte também. Ok, muito bom nessas perguntas comuns. Agora vamos para os desafios da noite. E o primeiro dos desafios ficou para Josias. Josias, por que os números das famílias dos levitas no capítulo 4 não são iguais aos números das mesmas famílias dados no capítulo 3? Pelo fato de que, na primeira contagem, no capítulo 3, versículo 15, Deus pede que seja contado todos os homens, no caso, todas as pessoas do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima. Já no 4, a contagem já é diferente. Deus pede manda, na verdade, contar todos os homens qualificados para o serviço na tenda do encontro, no caso, os homens de 30 até 50 anos. Ok, exatamente isso. E, obviamente, se está contando até de criança de 1 mês para cima, na primeira contagem, esse número seria bem maior do que o número de homens entre 30 e 50 anos, que seria para o serviço sagrado. E assim ele limita papéis, define papéis de todos aqui. Eu acho interessante, olhando para esses primeiros 4 capítulos, algumas observações. Primeiro, a questão de igualdade. Quando fez a contagem das famílias, das tribos, vocês provavelmente perceberam na leitura, até parece uma leitura quase cansativa, porque ele repete exatamente a mesma fórmula, tribo por tribo, isso lá no capítulo 1, quando ele fala da maneira que contavam, pegando aqui, por exemplo, o versículo 28. Dos filhos de Issacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Issacar, e aí dá o número. Depois ele fala de Zebulon, exatamente as mesmas palavras, só trocando o nome da tribo e o número de homens contados, mas igual. E parece que é uma maneira de mostrar uma igualdade entre eles, que todas as tribos foram tratadas de forma igual, menos Levi. Levi, como Deus separou Levi para esse serviço sagrado, foi tratada de forma diferente. A tribo de Levi foi a contagem de 1 mês para cima, depois a contagem de 30 para 50 anos de idade só, e a definição de papéis diferentes. Os levitas teriam responsabilidades das coisas sagradas. E assim, o que estamos observando aqui, existe uma igualdade, mas ao mesmo tempo existem diferenças de responsabilidades. Não é a mesma coisa que nós temos hoje. Quando nós pensamos sobre a Igreja do Senhor, existe igualdade. Gálatas capítulo 3 frisa o fato que todos que são batizados em Cristo são iguais. Que não tem homem e mulher, não tem grego e gentio, ou judeu e grego, não tem liberto nem escravo. Todos somos iguais em termos do valor diante de Deus, em termos da importância para Ele em nos salvar. Mas existem diferenças de papéis. E é isso que observamos aqui com Israel também.
Deus define diferenças entre homens e mulheres, por exemplo. E ele dá algumas responsabilidades para alguns homens, presbíteros, bispos, pastores, por exemplo, têm responsabilidade diferente de outros homens, mas ainda mantendo igualdade em termos do nosso valor. Então, acho interessante como Números ilustra justamente esse fato. Igualdade com distinções de papéis. E é a mesma coisa que observamos em vários ambientes até os dias de hoje. Ok, e agora pergunta número 12, última pergunta da noite para Elisa. Elisa, nessa aqui eu pedi para fazer algumas leituras, voltar e olhar os capítulos, porque o último versículo do capítulo 4, ele frisa o fato que eles obedeceram a palavra de Deus. Diz, segundo o mandado do Senhor por Moisés, foram designados cada um para o seu serviço e a sua carga, e deles foram contados como o Senhor ordenara a Moisés. Então, o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. O que eu pedi para fazer é voltar e olhar do capítulo 1 ao 4 e anotar outros casos em que ele fala basicamente a mesma coisa, frisando obediência ao Senhor. Então, Elisa, pode ser capítulo por capítulo? Você anotou versículos no capítulo 1 sobre isso? Sim, no capítulo 1 seria o versículo 19 e o 54. Ok, são os mesmos que eu encontrei. E capítulo 2? 33 e 34. Ok. Capítulo 3? 16, 39, 42 e 51. E o capítulo 4? 37, 41, 45 e o 49. Ok. Então, observamos bastante ênfase nisso, de obedecer o que Deus mandou. Já percebemos a mesma coisa quando tratou do tabernáculo, que eles fizeram conforme Deus ordenou, conforme Deus mostrou para Moisés no monte, que cumpriram com bastante cuidado a palavra que Deus tinha dado. Esses livros de Moisés repetem muitas vezes instruções, ordenanças, mas parece que com esta ênfase na questão de fazer como Deus manda, de ser obediente. Agora nós vivemos na nova aliança, na graça do Senhor, mas isso não significa que podemos ter uma atitude relaxada em relação às ordens do Senhor. Ainda demonstramos o amor para com Deus pelo nosso respeito, nossa obediência à palavra dele. E não só por uma questão de evitar castigo ou de ganhar recompensa, mas por causa do amor. Se nós amamos ao Senhor, Jesus mesmo disse, vamos obedecer os mandamentos dele, vamos guardar os mandamentos que ele deu. E assim como eles fizeram questão de obedecer tudo que Deus ordenou nessa questão do censo, da troca de levitas pelos outros, nós também devemos mostrar obediência a tudo que Deus manda para nós. Os mandamentos para nós hoje são diferentes, é o que nós temos na nova aliança. Mas ainda assim, devemos respeitar o que ele diz e demonstrar obediência em nossas vidas. É uma lição importante da Bíblia toda, do Antigo Testamento e especificamente desses livros de Moisés, do Pentateuco. Ok, chegamos ao fim das perguntas para hoje, mas para a semana que vem, podem continuar a leitura dos próximos dois capítulos, capítulos 5 e 6. E eu coloquei aqui como título Leis sobre a Pureza. Pode dar uma olhada na sua Bíblia e perceber que ele vai tratar de várias questões diferentes. Mas todas essas questões têm alguma coisa a ver com a pureza no serviço ao Senhor. Seja tratando da imundícia de um leproso, do problema do pecado de adultério, ou falando sobre um voto especial para alguém se dedicar ao serviço do Senhor. Estamos tratando da questão de pureza, de santidade diante do Senhor. Princípios importantes que nós devemos continuar lembrando também em nossa prática hoje em dia.